Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Estou chegando com muitas notícias do Mengão de hoje. Então, 65 milhões, o Crystal Palace deve uma fortuna ao Flamengo de Landim, né? Vou falar sobre o Maracanã aí, sobre a concessão ameaçada aí entre Flamengo e Fluminense, sobre contratações aí da lateral. Tem muitas notícias para passar hoje aí para vocês. Fiquem ligados até o final do vídeo aí. E o Crystal Palace que deve 65 milhões ao Flamengo. Então nesta quarta-feira o Flamengo divulgou o desempenho financeiro aí do segundo trimestre. Então nele revelou aí os clubes que mais devem ao Flamengo em relação ao mecanismo de solidariedade e também sobre venda de jogadores, né? Então, dos 210 milhões a receber, o Crystal Palace da Premier League é o que mais deve ao Flamengo, segundo o levantamento do clube. A agremiação aí de John Textor tem que pagar 65 milhões 488 mil reais ao Flamengo aí, né? Então os valores aí são das três parcelas de Matheus França, o atleta que foi negociado no meio do ano passado por 104 milhões de reais. Agora o Flamengo aguarda o pagamento das três parcelas para quitar esta dívida. Então o Wolves da Premier League aparece como o segundo maior devedor do Flamengo. A equipe ainda tem que pagar 43 milhões e 907 mil ao clube pela transação de João Gomes, né? Veja só quanto que vai chegar, mais de 100 milhões só aí, né, galera? Então, por outro lado, e o clube brasileiro que mais deve o Flamengo é o Internacional, né? Que deve 16 milhões 673 mil pela compra do volante Thiago Maia. Então, na sequência, o Corinthians surge como segundo colocado pela compra de Mateuzinho, devendo 13 milhões 426 mil. Daí em seguida vem quem? Vem o Arsenal da Inglaterra aí, com 7 milhões 739. Daí depois tem o Crystal Palace, né, com 65 milhões 488. Daí vem o Eintracht Frankfurt da Alemanha, com 2 milhões 381 mil. O Gangwon da Coreia, 3 milhões 873 mil. O Lommel da Bélgica, 22 milhões 193 mil. O Olympiacos da Grécia deve ao Flamengo 2 milhões 243 mil. O Lyon da França, 487 mil. O Red Bull Bragantino, 3 milhões 228 mil. O Almeria da Espanha, 7 milhões 144 mil. O West Ham da Inglaterra, 6 milhões 729 mil. Daí depois vem o Wolverhampton, 43 milhões 907 mil. O Famalicão com 15 milhões 956 mil. O Fortaleza, 3 milhões e 47 mil. O Corinthians com 13 milhões 426 mil. Internacional, 16 milhões 673 mil. E o Estrela SAD de Portugal, 2 milhões 977 mil, né? Então o Flamengo que vive o melhor momento financeiro da história, após fechar 2023 aí com uma dívida abaixo dos 48 milhões, o faturamento de 1,3 bilhões de reais, segundo informações, né? O Flamengo vive aí o melhor momento financeiro da história aí, conseguindo manter o melhor time da América e sem dúvida vai fazer contratações que falaremos aí neste vídeo, né, sobre as contratações e a equipe rubro-negra aí que entra em campo aí para enfrentar o Bolívar, né, às 21h30, né, galera? Então passando a informação aí também sobre o Flamengo aí que atravessa o São Paulo e contata o lateral esquerdo Fabrício Angileri, do Getafe da Espanha. Então o alvo do Flamengo aí para a temporada, a série de lesão aí do Matias Vinha contra o Palmeiras, foi um verdadeiro banho de água fria aí, né? Nas pretensões do Flamengo por conta da operação para corrigir o problema no joelho. E o uruguaio só voltará aos gramados em 2025, galera. Então está longe aí, né, de voltar. Por isso o Flamengo voltou-se ao mercado em busca de um lateral esquerdo. Alex Telles é um nome que agrada, porém o jogador de 31 anos deve se manter ainda no exterior. Enzo Dias do River Plate é outro no radar do Flamengo. De acordo com o jornalista Germán Garcia Grova, da TIC Sports, o Flamengo também fez contato pelo argentino Fabrício Angileri, do Getafe da Espanha. O São Paulo de Luiz Zubeldia também está no páreo pelo jogador aí de 30 anos, né? E quem é o Fabrício Angileri, alvo do Mengão? Então o Angileri passou pelo River Plate e o Godoy Cruz, ambos da Argentina, antes de rumar para a Europa, né? Então no Getafe não conseguiu se firmar e soma apenas 27 jogos. Então nos próximos dias o clube de La Liga definirá
o futuro aí do atleta, né, que tem contrato aí até junho de 2026. Segundo informações do jornalista da TIC Sports, o técnico do Getafe autorizou a negociação de Angileri, pois prefere atletas com características mais defensivas. O ala de 30 anos tem boa pontaria nos cruzamentos e extremamente habilidoso, né? O Flamengo precisa de um jogador que saiba cruzar aí para o Pedro, né? Fazer os gols, né? E Angileri tem dupla cidadania, da Argentina e Itália. E então isso pode ajudar o lateral a buscar novos destinos, já que o Getafe aí prioriza negociações com clubes do velho continente. E Rodolfo Landim monitora a situação, mas ainda não fez proposta ao staff aí do atleta, né? Então as opções de Tite aí para a lateral esquerda, né? Está se virando aí com o Ayrton Lucas, né? Que será titular aí contra o Bolívar, né? E o confronto aí, né? Que começa às 21h30 também, em caso aí de necessidade, a Tite poderá improvisar daí, né? Não tem outro lateral. O zagueiro aí que pode jogar, então tem o jovem Zé Wellington, né? Que é o destaque do Sub-20, ou o Léo Pereira aí, né? Os únicos aí que podem fazer esse papel, né? E o Flamengo vai ter que definir a chegada aí de substituto de Vini e mais 2 contratações por empréstimo aí está programada aí para o Flamengo, né? Então, com a saída de Fabrício Bruno, o Flamengo vê urgência aí para contratar um novo zagueiro também. Então, o entendimento aí do clube é que o Cleiton pode ser esse quarto zagueiro no elenco. Apesar disso, a diretoria vai ao mercado sim. Muitos estão dizendo que não, mas o Flamengo vai buscar um outro zagueiro aí, caso o Fabrício Bruno se transfira lá para o Rennes da França. Então o Flamengo pretende contratar um lateral esquerdo por empréstimo. O Flamengo não quer ter gastos com essa posição, mas entende a necessidade de se reforçar para conseguir preencher a função aí após a lesão de Vinha. Segundo apurações, aí a diretoria já busca a contratação por empréstimo aí para reforçar a lateral esquerda, após a lesão de Matias Vinha. Houve contatos iniciais com alguns atletas, que já passamos aí no canal, né? Mas nada de avanço aí, galera, né? Então a diretoria acredita que precisa de reforço aí por um período de tempo determinado. O clube foca a avaliação no quesito retorno esportivo a curto prazo e não se apega em pontos como o potencial de revenda do jogador, né? Quer só para substituir aí nesses tempos aí de turbulência aí, né? Então, de acordo com informações aí, o Flamengo está interessado, né, como eu já falei, em Fabrício Angileri, né, que está no Getafe da Espanha, seria uma boa busca aí também, né? Existem outros laterais, né? O clube também espanhol deve decidir nos próximos dias se vai liberar este jogador aí, né, que tem contrato até 2026, né? Então, existem outras fontes aí, né, ligadas ao Flamengo sobre o Wesley. Será que o Wesley está vendido? O lateral direito, o Wesley, aceitou a proposta do Atalanta. Ele quer ir para a Itália. E agora aguarda a liberação oficial do Flamengo, que também aceitou, para concluir a transferência. E o clube carioca já havia aceitado a oferta italiana anteriormente dele dizer sim, né? Então o Atalanta irá desembolsar 18 milhões de euros de forma fixa, cerca de 108,4 milhões, além de mais 2 milhões de euros aproximadamente, 12 milhões de reais, em metas a serem alcançadas, aí, chegando a 20 milhões de euros, né? Se o Wesley conseguir corresponder aí, né, galera? Vamos ver, né? E falando sobre Michael, será que Michael vem para o Flamengo? Então, falando sobre o Michael, né? O presidente Rodolfo Landim falou que sim, né? Então o Flamengo tem um compromisso importante, né? Na Libertadores, tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É um dos poucos clubes que está em 3 competições, né? E infelizmente aí então o Flamengo está muito desfalcado devido às lesões. O Flamengo falando aí sobre Matias Vinha, Everton Cebolinha, né, e outros jogadores que estão sofrendo aí com o calendário, né? De La Cruz também está em condição física muito ruim, né? Depois que voltou da seleção uruguaia. Além dessas baixas aí por lesão, a equipe ainda pode perder jogadores negociados, Fabrício Bruno, Wesley e Vitor Hugo, que estão no radar do futebol internacional, né? Então, passando mais informações sobre o mercado da bola, né? Diante dessas baixas que a equipe está enfrentando, aí a diretoria acabou se vendo obrigada a atuar de forma mais contundente aí no mercado em busca de reforços, né? E está se empenhando aí, né? Então, desta forma, a gestão vem analisando a possibilidade de repatriar o Michael. Isso porque o jogador já está de saída do Al Hilal e vê com bons olhos o retorno ao futebol nacional. O
que acabou atrapalhando o valor salarial que ele pediu, né? Que está acima do padrão nacional. O Corinthians já abandonou, né? Então, cobiçado aí por várias equipes do futebol nacional aqui do Brasil, Michael destacou a prioridade para atuar no Flamengo e, por conta disso, está disposto a reduzir a pedida salarial para que isso ocorra, se aproximando de um acordo aí com o Flamengo, né? Tornando uma coisa real, né? Então, desta forma, a diretoria vem negociando aí com o jogador para fechar este acordo e definir aí os próximos passos. O jogador é bem avaliado internamente pela comissão técnica de Tite, sendo visto aí como ideal para suprir a ausência de Cebolinha aí, né? Que infelizmente, né, esse ano aí não poderemos mais contar com o Cebolinha, né? Então isso será muito ruim aí para o Flamengo. Falando aí então do Southampton, né, que mudou os valores aí e vai atrasar a vida do Flamengo aí para contratar o Alcaraz, né? Então as mudanças aí de valores e pedidas que envolvem jovens da base travam a negociação do Flamengo por Carlos Alcaraz. Depois aí de dar a negociação com o Southampton como encaminhada por 18 milhões de euros, o que gira em torno de 107 milhões de reais, o Flamengo foi surpreendido aí nesta semana com um novo posicionamento. Os ingleses querem a inclusão de Iago ou Vitor Hugo na compra do argentino, ou pagamento de 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais. E o cenário que o Flamengo está discordando desta hipótese de envolver jogadores. Então o Flamengo foi pego de surpresa aí, né, com essa postura aí, né? Então, quando já se preocupava com o segundo passo da negociação, convencer Alcaraz. O argentino ainda não está convencido de que o melhor para a carreira é retornar para a América do Sul após tão pouco tempo de Europa. Chegou no início do ano passado comprado junto ao Racing da Argentina. A postura do clube carioca se dá uma vez que a formalização da proposta de 18 milhões de euros só aconteceu depois do sinal positivo dos ingleses. O interesse aí pelos jovens, por sua vez, fez com que o Southampton desse um passo atrás e apresentasse a contraproposta que não agradou a diretoria e o Flamengo aí, né, galera? Então o Flamengo entende que perderia uma de suas promessas da base de graça, uma vez que o acordo já estava encaminhado por 18 milhões de euros e já respondeu de forma negativa. As negociações não estão encerradas, mas neste momento não há um caminho claro para resolver este impasse aí, viu, galera? Então já praticamente está descartada essa contratação neste momento. Iago é o capitão do time sub-20, que decide no fim de agosto aí o Mundial de Clubes da categoria contra o Olympiacos, enquanto Vitor Hugo tem tido poucas oportunidades com Tite. E o Flamengo entende que o valor de mercado de ambos é grande e não trata como 7 milhões de euros o abatimento com o Southampton, uma vez que entende que já havia consenso pelo valor de 18 milhões de euros no início da semana, né? Então, revelado pelo Racing, Alcaraz se profissionalizou em 2020 com a camisa da academia. Ele fez 83 partidas oficiais e marcou 12 gols, galera. Então transferiu-se aí para o Southampton no início de 2023 pelo clube inglês. Foram 47 partidas e 8 gols marcados. Em fevereiro de 2024 foi emprestado à Juventus da Itália. Mas os italianos decidiram por não exercer a opção de compra, né? Porque eles pediram 50 milhões de euros, né? Em 2023 ele teve sua primeira convocação para a seleção argentina de Lionel Scaloni, né? Um jogador já de seleção aí, né? Seria uma boa para o Flamengo, né? Falando aí do Maracanã, que o governo vetou o bets descredenciadas em concessão a Flamengo e Fluminense, cara. Isso mesmo. Então, com a prorrogação aí de prazo de 60 dias para a assinatura do contrato com a empresa formada por Flamengo e Fluminense, o governo do estado do Rio de Janeiro acrescentou nova condição para a concessão de 20 anos do Complexo Maracanã, aí, o que pode melar isso aí, viu? Então a Secretaria da Casa Civil autorizou a inserção de cláusula que prevê veto à exploração comercial de empresas bets, casas de apostas e lotéricas, sem outorga com a Loterge ou com a União Federal no Complexo Maracanã. Isso mesmo, viu, galera?
Então, a norma atende a pedido da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Lotege, por adequação ao cumprimento da legislação aplicável e vigente no Brasil. Então, entre elas, aí a tributária, conforme pré-edital lançada no ano passado, para uma casa de apostas anunciar no Maracanã sob contrato de concessão vai precisar ter outorga formal com a Lotege ou com a União Federal, senão nada feito aí, galera. Então o mercado brasileiro de apostas é dominante aí em patrocínios a clubes e no meio esportivo passa por processo de regulamentação com 25 empresas em processo de credenciamento junto à União Federal. 15 delas deram entrada nesta semana aí, viu, galera? Então o prazo aí para esta etapa de credenciamento termina na terça que vem, dia 20, e a análise com aprovação ou reprovação vai até o fim do ano de 2024. E a partir do dia 1º de janeiro de 2025, as bets só poderão operar dentro do estabelecimento pela legislação brasileira. E o Flamengo é patrocinado pela PixBet desde o início do ano. Ela é uma das 5 empresas credenciadas na Lotege do Rio. As outras são a Apostou, né, a BetsBet, né, do Rio Jogos e Marjo Esportes. Né? Então o Clube da Gávea está em vias da criação da própria marca. Né? A Flabet ou PixBet, que ainda não deu entrada na regularização federal, mas pode operar no Rio de Janeiro com a Lotege. Né? Vai ter que ser credenciada aí para poder, e o Flamengo também, para poder operar aí o Maracanã por 20 anos. Né? Então, o Fluminense, parceiro do Flamengo no Maracanã, tem contrato com a Superbet, que foi a segunda empresa a dar entrada no processo de credenciamento na União Federal junto ao Ministério da Fazenda. Então, existe um texto aí sobre o propósito específico aí, né? Então, na prática, o veto atinge uma placa de publicidade de empresa descredenciada, né? Que pode cancelar o contrato aí do Flamengo e do Fluminense com a concessão aí do Maracanã, né? Isso é muito ruim, né? Então vai ter que regularizar essa situação aí da Flabet, né, galera? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.